tudo sobre o Super Mundial de Clubes 2025 do canal Eurofoot. Bora lá. Em junho tá chegando a Copa do Mundo de Clubes. Tá chegando, é O hoje. Super Mundial pros íntimos. E hoje a gente vai contar tudo dessa nova competição pra vocês, falando aí de tretas, né, dos favoritos, contando um pouco sobre as transmissões, datas, grupos, horários e, claro, explicar qual é o nome correto dessa competição. E vamos começar justamente aí. É Copa do Mundo de clubes, né? Mas o Super Mundial é mais legal. Porque o Mundial de Clubes já existia, né, naquele formato antigo, e agora tá sendo expandido, muito mais clubes aí, vencedores de Champions, por exemplo, de várias temporadas anteriores. Então no Brasil pegou o nome Super Mundial, beleza? Muito pela culpa da mídia, né? A mídia que colocou esse nome. Pegou no Brasil inteiro, porém, a gente tá percebendo que alguns lugares já começaram a chamar de Copa do Mundo de Clubes. Então, bem provavelmente, a FIFA fez essa orientação, né, pra transmissões oficiais aí, por exemplo, e tal. E a gente vai acabar vendo, provavelmente, Mundial, Super Mundial, Copa do Mundo de Clubes, tudo sendo utilizado como sinônimo. E vamos começar, então, falando dos 32 times classificados pro Mundial. E aí vocês perguntam, como é que eles classificaram, né? E a resposta é, depende, porque essa parte foi meio zoneada. Isso porque o... Foi uma bagunça. Tanto é que tem vários times que estão em uma fase ruim, por exemplo, o Boca, um exemplo aí, né, da América do Sul aqui, que tá bem mal. E vai disputar o Super Mundial, O critério de classificação basicamente variou de confederação para confederação. Então, por exemplo, na Oceania, só um time classificava, né? E assim, o Auckland City foi o escolhido por ter sido o vencedor da Champions da Oceania. Aí vamos para a Federação Asiática, 4 vagas, tá? Eles colocaram o Al Hilal da Arábia Saudita, o Urawa Red Diamonds do Japão e o Al Ain dos Emirados Árabes por terem vencido a Champions da Ásia de 2021, 22 e a edição 23 e 24, respectivamente. Já o Ulsan HD da Coreia do Sul entrou por causa do seu ranking na Confederação Asiática. E aí agora a gente vai para a Confederação Africana e entraram também 4 times. O Al Ahly do Egito venceu a Champions Africana de 2020 e 21. O Wydad do Marrocos venceu a Champions de 21 e 22. E os outros dois entraram por ranking da Confederação, tá? O Esperance de Tunis, da Tunísia, e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Aí você se pergunta, por que essa diferença de critério, né? Cadê o campeão africano de 22 e 23, de 23 e 24? Por que eles não estão participando? Bom, acontece que das últimas 4 Champions africanas, o Al Ahly do Egito ganhou 3, né? E por isso que 2 vagas abriram aí pra times pelo coeficiente, fechou? O último com 4 times é a CONCACAF. Fica meio confuso, tá ligado? E aí acabam alguns times que não estão em boa fase, que em tese, né, o Super Mundial, o Copa do Mundo de Clubes, seja como você for chamar, ela deveria reunir os times que estão melhor no momento, né? Como se fosse uma Copa do Mundo. Só que não é o que vai acontecer totalmente, por exemplo. A gente vai ter um Barcelona fora, né? E lá entraram os campeões continentais, o Monterrey pelo título de 2021, o Seattle Sounders pelo título de 22 e o Pachuca pelo título de 24. Aí se você prestou atenção, percebeu que a gente pulou a Conca Champions de 2023. Por quê? Exatamente porque quem ganhou foi o León do México. E aí a FIFA alegou que o pessoal que comanda lá o León, né, que são os donos lá, é o mesmo grupo que comanda o Pachuca. E isso viola as regras deles lá de não poder participar de uma competição mais de um time do mesmo dono, né? A gente já viu esse tipo de regra ser usado de forma muito seletiva, principalmente na Europa lá, mas o fato é que o León foi de base, foi excluído do Mundial, coitado da Nilce. Pro lugar do León. Pô, mas imagina a torcida do time, você explicar, imagina, você torce pro León, e aí o seu dono é o mesmo que o do Pachuca e seu time fica de fora da Copa do Mundo de Clubes. Complicado, em vez de eles escolherem um critério, né, um clube, eles simplesmente resolveram criar um playoff. Aí botaram pra jogar o Los Angeles FC, que foi o vice dessa Conca Champions de 2023, e o Clube América do México, que era o próximo no ranking da confederação, tá? Então esses dois times jogaram uma partida, o LA FC, né, de Giroud, Lohri e companhia ganhou. Estará no Mundial então. E agora vamos pra parte boa, porque da Conmebol entraram 6 equipes, beleza? 4 brasileiros que foram os campeões da Libertadores de 21 até 24, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Simplesmente quase um cariocão no Super Mundial. Já que é verdade, né? Torcedor do Vasco se sentindo excluído. E as outras 2 vagas eles resolveram dar aí pelo ranking da confederação também. E assim que entraram River Plate e Boca Juniors. E pra finalizar, a UEFA teve simplesmente 12 vagas. Seriam os últimos 4 campeões da Champions e depois os 8 próximos times no ranking da UEFA ali. Então entrou o Chelsea por vencer a Champions 2021, o Real Madrid pela Champions 21-22, o City pela Champions 22-23. E aí, como o Real também ganhou a Champions em 23-24, eles abriram mais uma vaga, então
foram 9 times entrando pelo ranking, e assim entraram vários gigantes. Vamos lá: Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético e, claro, RB Salzburg. Pois é, amigos. Aí foi complicado. Tinha muitos times que poderiam estar à frente do Salzburg, né? Mas tem toda uma questão aí, é um regulamento meio O bagunçado, né? esporte, ele tem que ter critério, né? Não dá pra cada um sair convidando quem quiser. Mas o fato é que fica um gosto estranho a gente ver um mundial lá com o RB Salzburg, com todo respeito, e aí tu vê que o Barcelona não tá jogando. O Liverpool, um dos melhores times da É verdade, tem um Liverpool também. temporada, vai assistir de casa. É um pouquinho esquisito, né? Mas fazer o quê? Né? Tem que ter um critério. E a gente sabe aí que, na verdade, a principal falha deles na escolha dos times foi não colocar o campeão da Europa League 24-25 no Super Mundial, né? Isso aí certamente é inaceitável, cara. Eu tô lendo aqui, parece que a FIFA soltou um comunicado que é pra dar chance pros outros clubes, beleza? Além disso, o poderosíssimo Santos do Neymar não tá lá. Então o Neymar não estará no Super Mundial e nem o Al Nassr do Cristiano. E aí teve uma baita especulação de ele se transferir pra algum clube só pra jogar o Mundial, mas acabou não rolando. E falando em grandes astros, eu esqueci, claro, ou deixei de mencionar, o último clube, né, que classificou por ser o anfitrião do Super Mundial, que é o Inter Miami. Deram aquela ajudinha pro papai Messi. Geralmente quando tem uma Copa do Mundo, saber quem é o anfitrião é muito fácil, é o país sede, né? Mas nos Estados Unidos tem uma pá de clubes que poderiam representar o país anfitrião. Então por que foi escolhido o Inter Miami? A FIFA decidiu que eles entrariam por terem ganhado o grandioso MLS Supporters Shield, que nada mais é do que ser o time de melhor campanha na parte de pontos corridos da temporada deles. Que nada mais é porque eles têm o Messi. É por isso. Só que depois o Inter Miami foi pro mata-mata e caiu na competição. Quem é o verdadeiro campeão lá nos Estados Unidos em 2024, na verdade, que ganhou a competição inteira até o final, ganhou a finalíssima, é o LA Galaxy. Ou seja, vamos colocar do Gabriel Peck, hein? Com todas as palavras bem claramente aqui, tá? A FIFA, na figura provavelmente do seu presidente Infantino, queria botar o Messi. Vai trazer visibilidade. Já não vai ter o Papai Cris, porque acho que se tivesse um jeito também, eles colocariam o Al Nassr, né? E aí, perder o Messi também, já não vai ter o Neymar, que também é outra bomba midiática, né? Então tem que ter alguém, pelo menos, que tenha essa bomba midiática, e é o caso do Messi, né? Na competição, de qualquer maneira, tá? E arranjou qualquer desculpa. Ah, não, porra, o Inter Miami foi quem fez mais pontos na fase de liga da MLS. Então, Inter Miami no Mundial. Tanto é que eles tomaram essa decisão depois do Inter Miami ser campeão. Se eles tivessem convicção de que esse é o melhor critério para classificar um anfitrião, eles teriam anunciado antes. E aí, pô, quem quer que fosse o campeão entraria no Mundial. Mas não, eles esperaram o Inter Miami fazer algo pra falar, porra, é o Inter que vai jogar. E não só isso, mas o Infantino queria a todo custo que o CR7 participasse do Mundial de clubes, e inclusive foi pra mídia pra tentar cavar uma transferência pro Robonaldo. Eu nunca vi disso o presidente da FIFA falando publicamente, quem sabe a gente não consegue fazer o Cristiano jogar o Mundial. Como assim, cara? Que ele sabe, né? Ele tem noção da questão midiática, que o Cristiano Ronaldo é o jogador mais seguido do mundo, se não atleta, acho que é o atleta mais seguido do mundo. Então, ele é uma bomba midiática, assim como o Messi, assim como o Neymar. Então, a falta do Neymar e do Cristiano Ronaldo no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, vai ser difícil nomear, né? Qualquer um desses sinônimos tá certo. Do Mundial, acaba fazendo falta, né? Essa questão midiática, porque, querendo ou não, traz um glamour. Mesmo que ele já esteja mais velho, já não esteja desempenhando tanto fisicamente, ter o Cristiano Ronaldo ali é uma bomba midiática. Esse Super Mundial de Clubes tá com uma cara bem bacana, na minha opinião. Acho que vai ser bem interessante pros brasileiros assistirem aí muitos confrontos contra europeus e tal. Eu tô empolgado, cara. Mesmo o meu time não estando, eu tô empolgado, porque eu acho que finalmente a gente vai ter uma ideia realmente de onde os times brasileiros estão. Não só os brasileiros, né? Tem o River, o Boca, né, sul-americanos em geral, por mais que o Boca não esteja tão bem, o River também não está lá, essas coisas, mas falando aqui do Brasil, eu acho que vai dar pra gente ter uma noção do nível que a gente tá. Por exemplo, a gente vai ter confronto do Palmeiras contra o Porto. Será que os times brasileiros batem de frente com essa primeira prateleira de Portugal? Vamos ter o confronto do Palmeiras contra o próprio Inter Miami. Então, será que o nosso futebol tá tão à frente da MLS? A gente espera que sim. Vai ter Flamengo contra Chelsea, né, o próprio Fluminense contra o Dortmund, o Botafogo
pegando PSG e Atlético de Madrid, são dois confrontos difíceis. Eu acho que vai dar pra gente entender um pouco realmente onde tá o patamar do nosso futebol. E além disso, vamos jogar também contra os times africanos, asiáticos. A gente tá tão à frente como já foi um dia. Então, eu acredito que esse Mundial vai tirar algumas dúvidas. Obviamente, vai ter uma questão que os europeus estão em fim de temporada. E normalmente, quando tinha o Mundial lá, né, que é no final do ano, eles estavam no meio da temporada, como nós, né, brasileiros e sul-americanos. Não, na Argentina não, né? É só os brasileiros mesmo. Os brasileiros, eles vão estar em meio de temporada. Então, acaba tendo uma certa vantagem que os europeus, de certa forma, sempre estiveram, né? Porque o Mundial era no final do ano. Então... Mas acho que vai dar pra gente ter uma ideia. Vai tirar algumas dúvidas nossas de realmente, será que a gente bate de frente mesmo? Será que a gente tá tão atrás assim? Por exemplo, esse confronto mesmo entre Fluminense e Dortmund vai ser interessante. O próprio Porto e Palmeiras também vai ser interessante. O Chelsea e o Flamengo, será que o Flamengo vai conseguir bater de frente com o Chelsea? É uma questão interessante pra gente ver. O Botafogo, será que o Botafogo vai conseguir concorrer contra o PSG, que meteu 5 na Inter? Contra o Atlético de Madrid também, que é um time complicado, que tem bons jogadores. É um time que tem um investimento altíssimo, o terceiro maior investimento lá da La Liga. Então fica esse questionamento. Eu acho que é o Boca que tá no grupo do Real. Também vai ser complicado. Então vai dar pra gente ter uma ideia. E eu acredito que os europeus vão levar esse torneio mais a sério do que eles levavam o Mundial. Pelo menos nessa última década, nesse século, talvez, que eles já não tinham mais aquela questão com o Mundial. Porque antes era equiparado, né? Brasileiros, sul-americanos no geral ganhavam, depois europeu. Era uma troca ali, não era só, que nem é hoje que a gente vê praticamente só europeus ganhando. Há anos e anos é assim, né? A última vez que um time sul-americano ganhou o Mundial foi o Corinthians, 2012. Ou seja, 13 anos, né? Praticamente 13 anos. Vai completar esse ano. Então, eu acho que para esse Super Mundial eles vão dar mais valor, até pela questão do eurocentrismo, porque vão ter outros europeus. Então, para eles, de alguma forma, vai acabar valendo mais, entendeu? E aí eles vão estar jogando a Vera. Talvez nessa fase de grupos, nem tanto, mas eles também não vão querer ficar passando vergonha, tá ligado? Porque imagina, um time europeu que tem todo esse investimento, ele perder um Mundial desse, acaba sendo uma vergonha, né? Ele perdeu o Mundial não, desculpa, ele sair na fase de grupos acaba sendo uma vergonha pra ele. Então vai ser interessante, cara, pra tirar algumas dúvidas esse Super Mundial, esse Copa do Mundo de Clubes, seja lá como você vai chamar. Mas eu tô curioso, e hoje já tem jogo, inclusive. Mas também tem que deixar claro que é um projeto pessoal de vaidade do Infantino, e ele quer fazer... Então, porque eu acho que também por causa disso, que a FIFA, ela tá muito em cima disso. Ela tá obrigando, né, os times a jogarem com... os europeus a jogarem com o time realmente titular e tal, tem toda uma questão. Então acho que até por essa questão de pressão da FIFA, os europeus vão levar a sério. A todo custo, dá muito certo isso para que ele possa ser o pai da nova Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de clubes aí. Então é bom ter isso em mente para todas as movimentações que ele faz em relação a essa competição, beleza? Inclusive uma forma que a FIFA encontrou de motivar mais os times a participarem do Super Mundial, porque na gringa tem muitos aí que estavam reclamando, né, pela questão do calendário, é mais jogo e uma competição que muitos aí no estrangeiro, na Europa, consideram que é meio que inútil. A FIFA chegou e falou o seguinte, vamos distribuir $1 bilhão para os participantes, tá? Então realmente só de estar lá já vai pingar uma grana bacana e pro vencedor pode pingar até $125 milhões. É uma grana muito boa até pros clubes grandes e ricos, tá? Até um Manchester City, até um Real Madrid, até um PSG gostariam de um dinheiro desse. Agora, tu imagina um Fluminense da vida, um River Plate da vida, consegue ser campeão e leva $125 milhões pra casa. Cara, é papo de existir tipo um Fluminense antes e depois de uma premiação dessa, né? É uma grana absurda pra clubes não europeus, que literalmente poderiam mudar a história do clube, mas, como eu vou falar mais pra frente, né, o formato foi todo pensadinho pra que praticamente seja impossível de um não europeu vencer esse Mundial. Por falar em formato, a gente tem aquele esquema padrão de Copa do Mundo, né? Então são 8 grupos com 4 times em cada um. Como você... Ah não, o Boca tá no grupo do Bayern. Eu pensei que algum deles pegava o Real Madrid, mas então não. O River... o grupo do River é bem acessível.
Vocês estão vendo aí na tela, e os 2 primeiros de cada grupo passam pro mata-mata, naquele esquema assim de o líder do grupo A pega o vice-líder do grupo B, o líder do grupo B pega o vice-líder do grupo A, e o chaveamento assim até a final, beleza? Segura mais um pouco que eu vou falar dos brasileiros nesse formato aí e também de quem que eu considero os favoritos, tranquilo? Porque agora vamos falar de onde será disputado o Super Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos. Eu acho que o grande favorito, já adiantando aqui, é o PSG. Pela Champions League que eles fizeram, com a imposição que eles tiveram, eu acho que o grande favorito é o PSG. Né? E para isso foram escolhidos 12 estádios em 11 cidades diferentes. Mas obviamente, né, o Real Madrid, pela questão de camisa, não dá pra tirar eles da jogada, mas eu acho que o grande favorito mesmo é o PSG, e o Botafogo deu a infelicidade de cair logo no grupo com eles, né? Diferentes. A primeira casa de jogos aí é o Hard Rock Stadium em Miami, que é uma dessas arenas que costuma receber shows e tudo mais, e é a casa do Miami Dolphins da NFL. Depois a gente tem o Camping World Stadium, que é um estádio lá da cidade de Orlando, e o Inter Co Stadium, que também fica lá e é a casa do Orlando City. Aí tem o Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, que é a casa do Atlanta United, o TQL Stadium em Cincinnati, que é casa justamente do FC Cincinnati, o Bank America Stadium em Charlotte, que é o estádio do Carolina Panthers da NFL e do Charlotte FC da MLS. Aí tem o Rose Bowl Stadium em Los Angeles, que, atenção, é um estádio maravilhoso para os brasileiros, tá? Isso porque foi lá, nesse estádio, que Roberto Baggio chutou uma bola em direção a Júpiter, fazendo o Galvão Bueno gritar "é tetra", beleza? Foi lá. Esse daí foi histórico. Aí tem o Geodis, ou algo assim, né? Desculpa aí com os nomes também. Park em Nashville, onde joga o Nashville SC. O Lincoln Financial Field na Filadélfia, casa dos Eagles, né? Da NFL. O Lumen Field em Seattle, casa dos Seattle Sounders da MLS. Que inclusive aparece na segunda temporada de The Last of Us, tá? Fica aí a dica. E também aparece no jogo, só que no jogo eles mudaram o nome do estádio, né? O Audi Field na capital Washington, onde joga o DC United da MLS. E por fim o MetLife Stadium em Nova York, casa do New York Giants e dos Jets, ambos da NFL, e que também será casa da grande... Mas esse troféu é bonito, ele é muito chamativo, mas é bonito. De finalíssima da competição aí, tá? Como vocês podem ver, muitos desses estádios são aí de futebol americano. Então nem tem muita tradição futebolística pra gente contar de cada um deles. Tem uma pá de Super Bowl, de repente, em cada um, né? Mas de futebol mesmo, acho que eu destaco mesmo a final da Copa de 94. Agora, vale ficar de olho. Será que os brasileiros vão relembrar a Copa de 94 e algum brasileiro vai transcender aí e chegar até a final e ser campeão? Por quê? A gente teve Copa América nos Estados Unidos recentemente, né? E os jogadores odiaram os gramados dos estádios, inclusive reclamando tem esse ponto, publicamente, tá? Vários deles. Deu bastante problema na época isso aí, principalmente por causa dos campos apertadinhos, né? Muito estreitos assim, que os jogadores não gostaram. Mas que quem for retrancar no Mundial pode se dar bem. E agora chega o momento mais legal desse tipo de vídeo, que é falar das coisas importantes mesmo, que é música, bola e mascote. A bola não tem nome por algum motivo, mas é da Adidas e tem um design todo inspirado na bandeira dos Estados Unidos, né? Com faixas aí em azul, vermelho e branco e com várias estrelas ali na superfície. Bonita. Também. E ela supostamente tem uma tecnologia que faz os chutes serem mais precisos, tá? Além também daquele chipzinho dentro da bola que auxilia o VAR, mandando, segundo eles, né, um sinal pra cabine de VAR que... eu vi hoje na Casa TV, é tipo uma bolinha que tem dentro, assim, eu cheguei a ver. 500 vezes por segundo, para que eles consigam lá saber exatamente em que momento que uma bola sai do pé de um jogador ou toca no braço de outro camarada e por aí vai. Já a música que eles vão utilizar é... Da última vez que prometeram uma bola lá que é melhor no chute e tal, fizeram Jabulani e vários jogadores odiaram, que foi na Copa de 2010. Vamos ver. Freed From Desire, da cantora italiana Gala, que não é uma música nova não, tá? Mas que no futebol realmente tá em alta, porque é aquela que todo título, todo jogo importante, os caras botam pra tocar no estádio, bombando. A gente não pode colocar aqui pra tocar por direitos autorais, mas é aquela... Então a bola não tem nome, a música é antiga e o mascote? Rapaziada, sinto lhe dizer que, pra tristeza de todos, essa edição do Mundial não tem mascote. Sério mesmo? Caraca. Pô, como é que os canalhas dão a bola fora dessa, né? O ponto mais importante de toda a Copa e Eurocopa é o mascotinho. E aqui
Estão chamando de Copa do Mundo de Clubes e não tem mascote? Nem pra meter uma batata frita com duas É verdade, né? Estados Unidos. pernas lá, né? E dizer que é o mascote do Mundial, os caras não fazem. Lamentável, mas uma coisa que não é lamentável, e acho que talvez seja o melhor aspecto desse Mundial, tá? Onde os caras acertaram em cheio, é o troféu. Rapaziada, que taça linda e diferenciada, né? É bonita. Às vezes nem parece um troféu, mas é bonito. Eles Bonito, fizeram véio. em colaboração com a marca de luxo Tiffany & Co. E o troféu é banhado a ouro de 24 quilates, puro suco da ostentação, mas o que é mais lindo é o design dele, né? É baseado nos discos dourados das viagens do Voyager ao espaço nos anos 70. Pra quem não sabe, literalmente eles pegaram um disco, botaram informações ali sobre a Terra e mandaram pro espaço para que, se alguma forma de vida alienígena inteligente encontrasse, pudesse entender coisas sobre a gente. Isso não é brincadeira, tá? É verdade, só pesquisar. Mas só pra fechar, de fato esse troféu ficou lindo, né? Acertaram demais. E é até feio, digamos que um time não leve tão a sério o Mundial, mas vai lá e ganha. Aí, pô, os caras não vão comemorar com um troféu desse aí? Nossa, cara. Só de ver esse troféuzão aí, os caras já se empolgam. Quem é que não vai querer levar isso aí pra casa? Tá de sacanagem, pô. E vai ser o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, né? Eu acho que os europeus vão dar um valorzinho a esse daí. Não vai ser que nem a Champions League, mas vai ter um valor pra eles, até porque eles estão disputando com outros europeus, né? É basicamente o contrário daquele sorvetão lá do FIFA. Agora, se um time sul-americano consegue ganhar esse daí, asiático, seria histórico, né? Aí, meu amigo, o resto não vai ser considerado mais mundial, tá ligado? O pessoal vai falar, o mundial é esse daqui. Se algum time brasileiro, principalmente, ganhar isso, vixe, o que a torcida vai ficar se achando, e com razão, é maluquice, porque, pô, conseguir fazer o feito de ganhar esse título, cara, é algo louco. Porque a concorrência, o tanto de dinheiro que os europeus têm, é por isso que a gente coloca praticamente como impossível. Obviamente, no futebol nada é impossível, mas é praticamente impossível. Então, se um time consegue essa conquista, o outro mundial acaba sendo jogado pra merda, né? Os intercontinentais, o pessoal vai falar, ah, não, o meu time ganhou o mundial de verdade, o que o teu time ganhou nem era mundial, pô, dá licença. Meu time jogou contra os times ricos e conseguiu derrotar lá da Europa, os caras com os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores profissionais, né, de saúde, de fisioterapia, que também é saúde, né, de questão física, preparador físico. The best, então, né? Nesse aqui a FIFA acertou. Mas vamos falar um pouquinho de datas, horários, transmissão. Mas afinal, quando é que começa o novo Super Mundial? Tá previsto pro dia 14 de junho no jogo de abertura entre Al Ahly do Egito e o Inter Miami de Lionel Messi. E vai acabar lá no dia 13 de julho com a grande final, então tem um mês de duração como se fosse uma Copa mesmo. Vai dar pra se divertir, acho que pode ser que pegue, cara. Acho que o pessoal vai abraçar isso daí. Eu já vi que tem uma questão que a FIFA tá tentando, né, diminuir os preços dos ingressos, que tava tendo dificuldade para vender, e vai também tentar deixar as pessoas mais agrupadas, para na televisão parecer que o estádio não tá tão vazio. Então ela tá tendo um pouquinho de dificuldade nessa questão aí. E que horas que vão passar os jogos? Bom, basicamente isso depende de qual fuso horário que você tá, né? Mas a gente vai ter até 4 jogos por dia e no horário de Brasília vai ter jogo começando aí às 1 da tarde, às 4 da tarde, às 7 da noite, às 10 da noite e até às 11 da noite. Então se você tem que acordar cedo no dia seguinte pra trabalhar, pra estudar, vai ter que ficar secando seus rivais só no sonho mesmo, né? Agora só entre ou vai ter que ir virado quase. nós rapidinho aqui, coisa de bastidores, né? Eu tô 7 horas pra frente do fuso horário de Brasília. Então pra mim, literalmente vai ter jogo começando 5 da manhã. Então digamos que eu vou ter que virar vampiro, virar morcego, Nossa. trocar o dia pela noite, né? Pra poder acompanhar esse Mundial aí. E onde assistir? Infelizmente o Eurofut não estará passando, beleza? Mas no Brasil, na TV fechada, o Casé TV, a Sport TV vai transmitir todos os jogos da competição, enquanto na TV aberta a Globo vai escolher os jogos que quer passar, então provavelmente deve ter a abertura, alguns jogos de times brasileiros ali e os jogos mais decisivos dependendo de quais times vão chegar ali no mata-mata e tal, né? Além da final, é claro. A Casé TV também vai passar uma porrada de jogos aí no YouTube, né? De graça. E no streaming, a DAZN vai passar todos os jogos de maneira gratuita e não só no Brasil. Caramba, de maneira gratuita. Em Portugal também e no mundo inteiro. Aí você pensa, pô, como é que a gloriosa DAZN conseguiu pegar isso aí e vai transmitir de graça, né? Olha, é meio nebuloso, né? Mas eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Alguns meses atrás, o fundo de investimento saudita supostamente
supostamente meteu $1 bilhão pra comprar parte da DAZN, bem ali na época que foi confirmado que a FIFA usaria a DAZN pra transmitir o Super Mundial pro mundo inteiro de graça. E parece muito uma estratégia da FIFA com organizações aliadas ali, né, pra conseguir fazer com que essa competição, que antes ninguém tava tão interessado em comprar os direitos de transmissão porque estavam muito caros, eles não estavam conseguindo fechar essa venda, aí fizeram um acordo ali e vão enfiar o Super Mundial goela abaixo no mundo inteiro, tranquilo? Pra gente no Brasil, ótimo, mas pra quem tá lá na Inglaterra, por exemplo, que é uma galera que tá muito pouco interessada no Mundial, não queria ver isso aí, com certeza abre uma porta, né, pra essas pessoas finalmente poderem parar e sentar e assistir, já que vai ser tudo de graça liberado. Os europeus também tem que parar de, né, com essa soberba, pô. Vai ter um monte de europeu também nessa brincadeira aí. Toma banho. Agora, se começarem as transmissões lá do DAZN e começar a rolar ali uma propaganda, de repente, de turismo na Arábia Saudita ou algo assim, você já sabe o motivo. Bom, e vamos falar de brasileiros, que é uma coisa... E vai acontecer. Isso aqui traz muita alegria pra mim, porque esse aqui é um canal sobre futebol europeu. Nem sempre a gente consegue essa abertura de falar de brasileiros, mas quando é Copa do Mundo a gente fala de Brasil, a gente fala de brasileiros jogando na Europa, e por que não falar dos times brasileiros no Mundial também? Com certeza a gente vai acompanhar de perto, tá? Mas falando de cada um individualmente, o Palmeiras tem no seu grupo o Inter Miami do Messi, o Porto e o Al Ahly do Egito. Eu acredito que dá pro Abelão aí conseguir de repente o que... Não, dá. É um grupo bem equilibrado, eu diria. Acho que é um dos grupos mais equilibrados que tem aqui nesse Super Mundial. Entendeu? Os 4 times têm chance de passar. Esse Al Ahly, ele é complicado. Ele já ganhou do Palmeiras, inclusive, em Mundial. Acho que foi na semifinal. O Porto não tá numa fase tão boa, mas é um time também complicado, né? E é aquilo que eu falei. Agora a gente vai ter uma ideia de como essa questão, de como a gente tá em relação aos outros países. E a times que, principalmente o Palmeiras ali, vai dar pra ter uma ideia de times que nem estão lá no alto escalão. Como é que realmente os brasileiros estão, né? Então vai ser pra tirar uma dúvida. O quê? Um empatezinho contra o Porto, algo assim. Mostrar pro Inter Miami e pro Messi que craque mesmo é o Vitor Roque e classificar. Então, pô, não sei. Eu não boto muita fé no time do Inter Miami. Vamos ver. Vai ser o primeiro jogo hoje. E aí a gente vai ter uma ideia de realmente o que esperar do Inter Miami nesse Mundial. Mas a questão defensiva deles é bem fraca, eles sofreram bastante na MLS, que é um campeonato bem abaixo, então acredito que no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, seja como você for chamar, eles vão sofrer bastante também, né? Mas tem o Messi, tem o Suárez, que tá quase sem joelho, mas, né, é o Suárez, o cara é matador, então a bola sobrar ali na frente dele é gol. E tem outros bons jogadores, né? Então, mas eu acho que tem possibilidades reais do Palmeiras passar nesse grupo e ainda, se bobear, passar em primeiro. Classificar, tá? Eu acho que o Palmeiras nas oitavas pode acontecer. Já o Botafogo, meus amigos, simplesmente pega Atlético de Madrid e PSG no mesmo grupo. Pode ser um PSG meio que de ressaca, né? Depois de ganhar a Champions. A gente não sabe como é que eles vão estar. Mas se estiverem jogando metade desse futebol aí dessa reta final de temporada, meu amigo, der pra passar o trator, né? E o Botafogo nem tá tudo aquilo como no ano passado, então, sei não, hein? E o Seattle Sounders nesse grupo aí, deve ser o saco de pancadas. Pra fazer figuração, veremos. Mas pro... a gente espera até, pelo lado do futebol brasileiro, que o Seattle Sounders seja o saco de pancadas do grupo e o Botafogo, pelo menos, deles ganhe. E quem sabe arranque um empatezinho ali contra o Atlético de Madrid. Não sei, né? Mas, pô, se o Botafogo já conseguir passar de fase, cara, já é uma baita vitória, porque realmente eles caíram no pior grupo possível pra times sul-americanos. É realmente o pior grupo, cara. É complicado. Se passar, realmente, vai ver aí grandão, pô, vem grandão, mas é difícil. Fogão e acho difícil que eles consigam passar, mas as oitavas aí seria quase um milagre, creio eu. Já o Flamengo pega o Chelsea, um jogo que deve ser difícil e uma derrota é bem possível, né? Mas o resto do grupo é bem acessível. Esperance da Tunísia e o LAFC. Então acho que o Flamengo tem condições de batalhar contra esses dois aí tranquilamente pra classificar em segundo. Veremos. E o Fluminense também já não é mais E quem sabe, né, consegue um empatezinho aí contra o Chelsea. Aquele que venceu a Libertadores, né? Mas no grupo deles tem o Borussia Dortmund, que encerrou a temporada de forma sensacional. Vai ser difícil, né, ganhar disso aí. É bem improvável que não perca. Agora, contra Mamelodi Sundowns e Ulsan. Aí o Fluminense começa a sonhar, né?
O Renato Gaúcho já fica feliz. Que dá jogo com certeza. Dá jogo. O Fluminense, se não fizer besteira, pode classificar também. Qual que é o problema pros times brasileiros, né? É que os que a gente acha que vai classificar, se tudo der certo, acho que vão classificar em segundo. E aí, se eles classificam em segundo, pegam o líder do outro grupo já nas oitavas. Então, por exemplo, digamos que o Palmeiras fique em segundo no seu grupo. Pô, o Palmeiras, eu acredito que é um dos brasileiros que mais tem... Não, é o brasileiro pra mim que tem mais chances de classificar em primeiro. Por mais que não jogue o futebol mais vistoso, é um time muito consistente e tá num grupo muito equilibrado, né? São times ali muito parelhos. Então eu acredito que o Palmeiras consegue bater de frente com o Porto e ganhar. É futebol, mas tem essa chance. Consegue ganhar do Al-Ahly e também consegue ganhar do Inter Miami. Então eu acredito que o Palmeiras consiga, é o brasileiro que tem a melhor oportunidade, até pela questão do grupo, que eu acho que tá num grupo que não tem um time tão forte, tá ligado? Ele tá num grupo bem equilibrado, é um grupo chato. Mas não tem, por exemplo, que nem no grupo do Fluminense, que tem o Dortmund, que já é um time um pouco mais acima do que o Porto, né? Pelo menos na atualidade. Por exemplo, o do Flamengo, que tem o Chelsea, que também não é lá, né? O Chelsea de temporadas atrás, mas acabou de ganhar ali a conferência. Mas, pô, não sei, cara. Eu acho que é complication. Vai provavelmente pegar Atlético de Madrid e PSG logo de cara. Digamos que o Flamengo fique em segundo no seu grupo. Aí na próxima rodada é bem possível que já pegue o Bayern de Munique. Então, para um brasileiro conseguir passar das oitavas, acho que já vai ser heróico. Das quartas, praticamente impossível. Ou seja... aquela tentativa de... Pô, por isso que eu falo, mano, o Palmeiras ele tem um potencial nesse Super Mundial. Nessa Copa do Mundo de Clubes, porque é um time que sabe jogar de forma defensiva, né? O Abel, ele é bom nisso, nessa questão defensiva. O time do Palmeiras costuma ser sólido defensivamente, sabe jogar no contra-ataque, né? É um time muito consistente. Então, deu o trabalho, inclusive, pro Chelsea lá no Mundial que disputou há um tempo atrás. Então, cara, foi praticamente quase deu pênaltis. Aqui teve aquele pênalti que o Luan fez e aí acabou estragando. Mas... às vezes o brasileiro, né, o time sul-americano consegue segurar ali, leva pra prorrogação, pros pênaltis, e aí passa. Mas realmente, a lógica é que é muito difícil que passe das quartas. Das oitavas já é bem difícil, mas eu ainda acredito que o Palmeiras, por exemplo, tem chance de classificar em primeiro. Até, sei lá, o Flamengo, né, um empatezinho contra o Chelsea, e aí consegue um saldo melhor contra os outros dois times, é possível. Mas acho que o Palmeiras, pra mim, é o que mais tem possibilidade de conseguir se dar melhor nessa fase de grupos. Vamos ver. É um grupo nivelado, não tô falando que os times são fracos, mas eu acho que é mais parelho, entendeu? Não tem uma desigualdade tão grande. Por exemplo, eu acho que tranquilamente o Palmeiras bate de frente com o Porto, com o Al-Ahly e com o Inter Miami. No grupo do Flamengo, já é mais difícil o Flamengo bater, por exemplo, de frente com o Chelsea. Até consegue, né? Dependendo de como jogar, até consegue dar um trabalho pro Chelsea, mas é mais difícil, é um outro futebol. O Fluminense mesmo, contra o Dortmund, é mais difícil. Dá pra tentar trocar, mas é uma trocação mais difícil do que, por exemplo, o Palmeiras contra o Porto. E no grupo do Botafogo, aí que é mais difícil ainda, né? Porque é o PSG que vem embalado e o Atlético de Madrid. Então é mais complicado ainda. Chegar numa semifinal seria, assim, pra mim, completamente fora da casinha. E chegar numa final... aí seria histórico. Eu diria que as chances são 0,01%. Mas futebol é futebol. É futebol, Quem sabe? Eu, sinceramente, adoraria ver um brasileiro fazer o impossível, né? Bater, porra, um monte de time europeu um atrás do outro ali. Mas, cara, considerando o nosso histórico, no antigo Mundial, né? Que agora foi rebatizado novamente de Intercontinental, a gente sabe que o Brasil tem sofrido até quando pega times aí mais fracos de outras confederações, né? Sofrendo na mão de saudita, de mexicano. Então confiar que algum time brasileiro vai conseguir bater, pô, sei lá, um Bayern, depois uma Inter, depois um PSG... é difícil. Olha, eu acho que realmente, infelizmente, só numa realidade paralela, né? Mas os europeus, final de temporada, todo mundo cansado, eles vão levar a competição a sério mesmo? Não dá pro Guardiola simplesmente meter a molecada lá e ir embora? Cara, eles vão levar a competição a sério por dois motivos. Primeiramente, tá rendendo uma grana muito boa, como eu falei anteriormente, né? Então as direções dos clubes com certeza vão mandar ali os jogadores, os técnicos atuarem da melhor maneira possível, entrar pra ganhar. E ao mesmo tempo, a FIFA também chegou e falou o seguinte: rapaziada, vocês são obrigados a colocarem os melhores jogadores. Aí você pensa, pô,
Como assim, cara? A FIFA tá obrigando alguém a escalar jogador X ou Y? Exatamente. O Guardiola foi perguntado sobre isso e ficou revoltado, tá? Quais são os meus melhores jogadores? A FIFA vai me dizer quais jogadores são melhores do que os outros? Eu não entendo isso. Segundo a FIFA, pode haver fortes represálias e sanções se os clubes não escalarem ali os seus times com força máxima. Mas como é que eles vão decidir isso, né? Se o Guardiola identifica que, sei lá, o Haaland não tá legal e resolve, não sei, fazer uma escalação com um falso 9 improvisando o Oscar Bob ali. A FIFA vai falar não? Os caras vão interferir? Vai entrar 2 segurança lá, vão tirar o Oscar Bob de campo, enfiar o Haaland lá de camisa 9? Uma coisa não pode ser falada. Uma coisa não pode ser falada, que a FIFA não está empenhada em fazer esse Super Mundial dar certo, tá ligado? Ela tá bem empenhada em fazer essa Copa do Mundo de Clubes dar certo, cara. A FIFA tá, pela questão toda dessa questão de ego, por essa questão de tentar emplacar, né, o Infantino tentar emplacar essa competição, questão de dinheiro também, no futuro principalmente, e também pro time europeu, querendo ou não, o primeiro que ganhar vai ser o primeiro campeão, então tem um peso, né, o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Se for um torneio que realmente tiver outras edições, terá uma importância daqui a algum tempo, daqui a algumas décadas, né. E acabou? Convenhamos, é um negócio absolutamente ridículo, mas é mais uma maquinagem ali do Infantino pra tentar fazer com que essa competição seja a força levada a sério, né? E pra fechar um prognóstico da competição... Mas pra questão de América do Sul é legal, cara, porque a gente sempre ouve que os europeus não levam a sério, o Mundial e tal, então eles vão meio que ser obrigados a levar a sério. Eu acho que nessa visão aqui de quem olha da América do Sul é legal eles serem obrigados a baixar um pouquinho a bola e falar, não, vocês vão usar os melhores jogadores. Eu sei que tem toda essa questão de ego do Infantino, que é um ego bem grande, de fazer com que essa competição dê certo. Tem vários interesses por trás, mas olhando pelos interesses do futebol sul-americano, vai ser mais difícil, obviamente, porque eles vão estar com os melhores. Mas, se algum time for muito bem, não vai ter aquela desculpinha de, eles nem estavam ligando, eles estavam com o time reserva, entendeu? Então, acaba valorizando mais até aqui uma vitória sul-americana, tá ligado? Que seria desvalorizada se eles estivessem com os times inferiores aí, com os reservas, estivessem cagando pra competição, e aparentemente a FIFA não vai permitir com que eles caguem pra competição, eles vão ter que dar algum certo valor pra ela, né? Competição então, né, eu já falei um pouquinho, mas basicamente eu acho que dos 12 europeus vão classificar 11 ou 10, pelo menos, pro mata-mata, e acredito que a partir das quartas de final, essa competição vai ser basicamente um rerun da Champions League, com todas as principais potências europeias que foram pro Mundial participando ali, e eu não duvidaria de que os times que encerraram a temporada em melhor fase consigam chegar melhor pra esse Mundial e terem melhor desempenho, né? Então eu diria que o PSG, com tudo que eles fizeram nos últimos tempos, vão chegar ali voando. Pra mim o PSG é o grande favorito. Não sei como é que vai estar o ânimo da Inter de Milão, mas eles também podem fazer uma campanha sólida. O Borussia Dortmund encerrou a temporada muito bem, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 equipes especificamente, que decepcionaram muito na temporada e que podem tentar usar o Mundial para dar uma salvada, né? Os caras irem para as férias com um título no bolso, que são Manchester City e Real Madrid. Ambos têm elencos magnânimes, ambos fizeram temporadas abaixo do esperado, e o City já deu uma recuperada com o Guardiola mexendo um pouco ali na equipe, enquanto o Real Madrid já vai pro Mundial de técnico novo. Então eu acredito que esses dois aí principalmente vão estar levando essa competição muito a sério pra conseguir dar uma salvada nessa temporada bem no finalzinho, beleza? Eu queria convidar vocês pra acompanharem o Super Mundial com a gente, tá? Nas nossas redes sociais a gente vai estar postando aí sobre praticamente todos os jogos, principalmente os mais importantes e os jogos dos brasileiros, e eu também estarei lá no canal de cortes do Eurão, fazendo comentários pós-jogo de praticamente todos os jogos, creio eu, mas tudo ali que tem os grandes europeus e os brasileiros provavelmente estarei comentando com um vídeo pra cada jogo. Pra quem não conhece o canal de cortes, eu faço vídeos pós-jogo lá já faz um bom tempo, né? Então fica o convite pra você conhecer lá, se inscrever e acompanhar esse Super Mundial comigo e com a equipe do Eurofute que tá nos bastidores, não aparece aqui no vídeo, mas que estão trabalhando junto pra fazer uma cobertura bem bacana, fechou? Espero que vocês gostem, espero de verdade que o Mundial seja divertido e que a gente tenha um brasileiro superando as expectativas. Deixa nos comentários uma cravada, uma previsão assim, crava aí, sabe, cirúrgica, que você acha que vai acontecer nesse Super Mundial, e depois a gente volta pra ver se alguém acertou. Eu vou cravar, hein? Pra mim, o PSG vai ser campeão, e eu acho que o Palmeiras vai longe nesse Super Mundial. Eu acredito que o Palmeiras vai surpreender pelo estilo de jogo, por conseguir jogar mais retrancado. Só que aquilo, é muito cedo ainda pra falar. A gente vai ter que ver os primeiros jogos pra realmente ver que se vai dar bom ou não. E eu acho que o Inter Miami vai decepcionar, hein?
não vai ir bem nesse Super Mundial. Acho que nem tem tanta expectativa, mas eu acho que vai decepcionar ali no grupo. Não me surpreenderia se eles fossem o último, inclusive. Bom, é isso daí. Não se esquece de comentar aí, comenta aí, dá uma cravada aí. O que vai acontecer nesse Super Mundial? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!